Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é aquele vídeo onde eu disse pra vocês que queria responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, certo? O tópico que eu abri lá foi sobre ansiedade e depressão. Fiz alguns blocos, algumas perguntinhas, coloquei alguns temas e pedi pra vocês me mandarem dúvidas e perguntas referente a mim, o que eu passei com ansiedade e a depressão. Então eu vou começar a responder na primeira pergunta. Pergunta da Tabata também, tá? A última pergunta. Depressão, o que é pra você? Ela me perguntou. Na verdade, Tabata, eu não sei te dizer o que é depressão. Eu sei os sintomas que elas te trazem. E ela pergunta o que você acha. O que eu acho é que é algo que todo mundo, infelizmente, está suscetível a passar, tá? É algo que não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe se é rico, se é pobre, não escolhe. Eu não tenho que julgar ninguém, então eu não tenho como falar o que eu acho. Eu acho que é algo que a gente precisa cuidar, eu acho que é algo que a gente precisa falar, e eu acho que é algo, principalmente, que precisa ser mais divulgado também. Tá? Nós temos muitas pessoas que passam por isso e muitas vezes acham que isso é loucura, que acham que isso é coisa do demônio, que acham que isso é bobeira, ai, que isso é frescura, ai, essa pessoa tá dando desculpa pra não trabalhar, tá dando desculpa pra não estudar, tá dando desculpa pra não fazer nada. Gente, depressão não é frescura, tá? É uma doença e precisa ser cuidado, tá bom? Tabata, espero que tenha te respondido. Beijo. Próxima pergunta. Primeira pergunta é da Daniele Castro. Como foi a primeira vez que teve uma crise? Dani, obrigada pela pergunta, obrigada por interagir. Bom, minha primeira crise, a história é um pouco longa, então vou só encurtar, porque essa história vai pro canal, tá bom? Foi em 2016. E na verdade eu não sabia que eu tava tendo uma crise, tá? Eu achei que eu tava tendo um ataque do coração, bateu um desespero. Eu estava simplesmente tranquila em casa, sentada no meu sofá. Eu levantei pra ir no meu quarto e me deu um desespero. Meu coração disparou, fiquei muito agitada. A primeira coisa que eu falei foi pra um primo meu que tava em casa, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Foi isso que eu falei. Então, assim, foi desesperador. Os primeiros sintomas que eu senti naquele momento foi muita falta de ar, eu me tremia muito, meu coração acelerou, e no caminho pro hospital, porque ele correu comigo pro hospital mesmo, eu comecei a sentir muitos tremores, formigamento nos braços, por isso que eu achava que estava tendo um ataque do coração. Então, essa primeira crise foi em dezembro de 2016, tá? Mas vai ter história no canal contando como é que foi esse primeiro que foi mais punk. Próxima pergunta, também da Dani. Quais são os gatilhos que hoje lhe traz crise de ansiedade? Olha, hoje que eu já estou me medicando, já estou fazendo terapia, já entendo melhor o que eu passei, o que aconteceu comigo. Os gatilhos principais eu fui entendendo com coisa de 6 meses depois que eu tive a primeira crise. Primeiro foram perdas que eu fui tendo ao longo desse período. Eu perdi minha avó, perdi depois de um outro ano meu avô. Nesse meio tempo eu perdi emprego. Então, assim, sempre que acontecia, parecia que um trauma muito grande em questão de perdas, até o meu psiquiatra me falou isso, ele disse assim, você precisa fazer terapia porque você precisa lidar com isso. Então, os meus gatilhos hoje é sempre que eu acho que eu perdi alguma coisa, seja ele um emprego, seja ele uma pessoa. Então, eu procuro não me aprofundar muito nessas questões. Eu tenho que tratar minha mente primeiro para entender que essas coisas podem acontecer, para depois estudar um pouco mais profundo em frente a isso. Mas também vai ter vídeo falando em frente a gatilhos, tá? Próxima. Taine Davanço. Ela falou assim, como está sendo conviver com tudo isso? Eu também estou passando. Valquíria, primeiramente, quero te desejar muita força. Você vai passar por isso. Como está sendo conviver com isso? Bom, na verdade, a gente vai se adequando, tá? Como eu respondi na pergunta anterior. Nós vamos entendendo os gatilhos, aquilo que pode tirar a gente do centro. O que é o centro? É como eu estou agora normal.
daqui 5 minutos pode acontecer alguma coisa que, tipo, me desestabilize. Eu não sei. Posso perder alguém, eu posso... Algo que eu não estava esperando me fazer me desestabilizar. Mas o que eu tenho feito hoje? Primeiramente, os medicamentos, tá, gente? Medicamento é muito importante quando indicado pelo médico. Sempre isso. Passem no médico, tá? Na minha primeira consulta, quando eu tive a crise, a primeira coisa, dando o laudo que a médica me passou, Samara, você precisa procurar um médico. Então, foi o que eu fiz, tá? Então, hoje é um pouco mais controlado porque eu me medico, tá? E também porque eu procuro me distrair. Eu gosto muito de vir pra casa dos meus pais, né? Mesmo com essa pandemia toda, eles são muito próximos de mim. E eu gosto de ficar muito com a minha família. Isso me ajuda demais a distrair. Procuro não ficar sozinha, não me isolar, tá? A gente às vezes se isola demais quando a gente tá naquela tristeza muito profunda. E isso atrapalha, tá, gente? Eu falo que eu já tive pensamentos muito ruins quando eu estava num momento difícil e eu quis me isolar mais ainda. Então, é assim que eu tenho lidado, tá? Valquíria, eu ainda tô aprendendo. Eu ainda estou, sabe, buscando coisas que me façam ficar diferente. Mas hoje eu tô, assim, de verdade, 70% melhor do que eu era em 2016, em 2017, tá? Então, assim, primeira coisa que eu falo pra você, não sei se você procurou um médico. Procure médico, procure tratamento. Muitas vezes pode não ser que ele entre com medicamento direto, pode ser que ele só fale pra você fazer uma terapia, mas procure orientação. Ok? E eu vou dar outras dicas no meu Instagram, aqui também no YouTube. Vai acompanhando e vendo o que você se identifica, tá ok? A outra pergunta foi da Ana Eli. Em que momento você percebeu que estava com depressão? Bom, Ana, a depressão foi um pouquinho mais complicada, porque a depressão eu não fui diagnosticada diretamente pelo médico, assim, de primeira. A depressão eu percebi quando eu comecei a me isolar. Tá? Foi o que eu respondi no outro vídeo. Quando eu estava... Foi a primeira vez que eu percebi isso foi em 2018, se não me engano, quando eu tinha acabado de voltar a trabalhar. Vai ter história no meu canal, tá? Em 2017 eu saí do meu emprego por conta da ansiedade. Vou contar, mas deixa eu resumir. Em 2018 eu consegui um emprego novo. E quando eu consegui esse serviço, nossa, eu fiquei tão feliz que eu vou voltar a trabalhar. E tipo, do nada, eu me mandaria embora. Quando eu me vi sem emprego, e nessa época eu tava morando na casa da minha sogra, que eu ia me mudar para um outro lugar, e eu me vi sem emprego, cara, eu comecei a definhar, eu comecei a pensar assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô tentando voltar a me reconstruir e agora aconteceu isso, meu, por quê? Eu comecei a me julgar, mas o que eu percebi quando eu comecei a ter depressão foi o me isolar. Eu não queria ficar perto das pessoas. Nossa, eu deixei de ir pra muitos lugares. As pessoas me chamavam assim, vamos pra tal lugar? Eu falava, vamos. Quando chegava na hora, eu não ia. Dava sempre desculpa. Minha mãe, meu pai me chamavam, vem aqui em casa almoçar. E às vezes eu não ia. Não queria. Eu falava que ia, na hora não ia. E eu ficava dentro da minha casa. Ficava no meu quarto. O meu esposo foi um dos primeiros a perceber que eu estava estranha referente a isso. Ele falou, Samara, você tá muito isolada. Conversa mais. E eu só queria ficar no quarto. Era isso que eu queria, ficar no quarto, deitada, com um filho, porque eu tenho um filho pequeno. E ele ficava ali à minha volta, só que parecia que, tipo, pra mim, ele estando ali ou não tinha sentido. E foi isso, sabe? Eu sentia uma tristeza muito grande, eu só queria ficar sozinha. Foi os primeiros sintomas que eu tive da depressão. Próxima pergunta. A Pamela e Alex falou assim. O que você sentia fisicamente? Bom, fisicamente foi o que eu contei, né? Os primeiros sintomas que eu tive foi coração muito acelerado mesmo. A falta de ar. Era como se alguém pegasse e apertasse meu peito assim, ó. E eu não conseguia respirar. Um nó na garganta, uma coisa que sobe assim. E eram sintomas físicos mesmo, tá, gente? Muita tontura. Eu não tinha fome, eu não sentia fome nenhuma. Eu tive que passar um período aqui com meus pais, depois que eu tive uma crise de pânico também. E minha mãe falava que me oferecia comida e ela me via mastigando e ela falava que eu comia aquilo assim, sem prazer. Então eu não sentia fome,
insônia, eu não dormia. Minha irmã passou já noites em claro, minhas duas irmãs já passaram noites em claro comigo, de virar a noite, gente, eu não dormi. Eu me tremia, me dava ânsia. Era assim, uma coisa muito horrível. São muitos os sintomas. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, tá, gente? Não é o que eu sinto que você também vai sentir. Mas foi o que eu senti. Os principais foram isso. A falta de ar, tá? E o desespero. Quando eu tive crise de pânico, toda vez que eu ia me deitar, logo que eu me deitava assim, ficava naquela posição reta, me via falta de ar e eu tinha que sentar novamente. E era horrível. Porque eu não conseguia dormir, gente. Era uma coisa ruim. Mas deixa eu te falar. Eu só senti esses sintomas, gente, antes de eu começar a me medicar, tá? Eu relutei pra começar a medicar. Então foi isso que atrasou a minha melhora. Porque se eu tivesse já medicado como o primeiro médico me falou, com certeza os sintomas já teriam passado. E eu fiquei sofrendo coisa de 1 ano com esses sintomas, porque eu não estava me medicando. Então, depois que eu comecei a medicação, os sintomas físicos melhoraram bastante, tá? Hoje em dia eu ainda sinto algumas coisas, sinto, mas são bem menos, tá bom? A Má Vilar mandou pra mim uma pergunta parecida com a da Pamela. Quais são os sintomas que você mais sente e enfrenta? Má, obrigada também, tá? Por participar, pela força. O que eu sinto hoje em dia, tá? Um dos sintomas, assim, que mesmo com medicamento, mas isso é uma questão que eu tenho que trabalhar eu mesma, tá? Que eu tenho que deitar cedo, tomar meu remédio e deitar. É a insônia. Meu Deus, como eu tenho insônia. Tem dia que eu passo a madrugada todinha assistindo TV. Porque se eu fizesse direitinho, que nem o médico fala, toma um remédio, 20 minutos depois você vai deitar, eu não estaria passando por isso. Mas como eu não estou seguindo ainda certinho o que o médico falou, eu estou tendo muito problema de insônia, tá, Má? E quando eu tô assim no pico, que às vezes eu tô aconteceu algum estresse, alguma coisa do tipo, eu acabo sentindo falta de ar. Eu acabo sentindo o coração acelerar, assim, do nada, tá? Às vezes eu tô deitada, cochilo e aquele desespero, o coração pá, 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 pá. É horrível, tá? Mas assim, eu ainda vou enfrentando. Como eu disse, gente, é uma jornada, tá? Isso aí, enquanto você tá tratando, enquanto você tá fazendo certinho, seguindo tudo aquilo que o médico te fala, cara, você vai viver bem. Mas não faça que nem eu faço, tá, gente? Se tem alguém que se medica, toma um remedinho na hora que vai dormir e dorme. Não fica assistindo TV, porque eu faço isso, ó, e não consigo, tá bom? Ah, uma outra coisa. Pensamentos acelerados. Cara, eu penso demais. Às vezes eu tenho uma coisa pra fazer, tipo igual esse vídeo aqui. Eu já tô mais de um mês ensaiando pra abrir o canal, não sei o quê. E aí todo dia que eu vou dormir eu fico pensando, ai, como que vai ser? Qual que eu vou fazer? Tipo, uma ansiedade por algo que ainda nem aconteceu. A gente enfrenta, tá? Muito isso. E isso aí, gente, é tratado terapia, tá? Faz terapia, conversa, procura se distrair mesmo. Procura fazer o seu dia assim mais cansativo possível pra você gastar energia. É igual criança pequena. Criança pequena, quando gasta energia durante o dia, quando chega à noite ela tá, o quê? Super cansada e vai dormir. Então, assim, pensamentos acelerados, eu tenho muito disso. Penso demais. Outra pergunta. Vamos lá. A Anneli perguntou, como você se sentiu ao se dar conta que estava com depressão? Ana, na verdade, eu no começo não me assustei, porque eu imaginei que eu poderia passar por isso, tá? Eu já tinha lido muito, eu tenho pessoas próximas a mim que passaram por isso. E então eu já via que poderia ser depressão quando eu descobri o que aconteceu comigo. Mas assim, eu não me assustei, de verdade. Eu continuei indo ao médico. Teve um momento que eu fiquei pensando, puxa vida, será que vai ser sempre assim? Será que não vai passar? Será que... Nossa, por que isso acontece comigo? A gente indaga, mas de verdade eu não tive medo. Depois que eu entendi melhor o que estava me acontecendo, eu tive que aceitar, claro, a gente tem que aceitar aquela condição da gente e procurei me tratar. Fui procurando médico, remédios que melhor se adequavam a mim. Foram muitos, gente, até chegar no que eu tenho tomado hoje. Porque o nosso organismo também tem que se acostumar com isso, tá? Então, assim, tenham paciência. Se você receber o diagnóstico, gente, não se desesperem, tá? Procurem ajuda, conversem.
Conversem com pessoas que já passaram por isso, porque você pode trocar experiências, isso é importante. Mas a primeira coisa que você tem que entender na sua cabeça é: aceita, eu tenho isso, eu preciso me tratar. Eu vou melhorar, eu vou me curar, isso vai passar, tá? Matheus fez uma pergunta também, Matheus Santos, meu primo, obrigada. Ele perguntou uma coisa que eu já respondi. O que você sente nas crises? É o que eu já falei. Falta de ar, tá? Quero ficar desesperada às vezes porque eu quero respirar e não consigo. E os pensamentos. Não consigo parar de pensar, fico muito ansiosa do que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer. Foi o que eu já respondi nas outras perguntas, tá, Matheus? Mas hoje, como eu falei, tomando medicamento, esses sintomas são quase que imperceptíveis. O Vinícius mandou pra mim assim, não é uma pergunta, e sim um elogio. Eu vou ler aqui o que ele falou, tá, gente? Para que você possa vencer as coisas nessa vida, precisamos aceitar. Foi o que eu falei, viu, gente? Ele disse, para que a gente possa vencer as coisas que a gente passa nessa vida, a gente precisa aceitar. E aí ele falou também assim, fico feliz em estar confortável em falar sobre isso. Você é maravilhosa e por isso que eu te amo. Vi, também te amo muito. Muito obrigada também pelo apoio, por estar me acompanhando aqui, tá? Uma outra amiga minha também falou, a Gislaine, não mandou uma pergunta, mandou um recado. Você é uma linda, se cuida porque temos muito o que conversar, comendo qualquer coisa quando isso passar, verdade, Gi? Quando passar isso, vocês vão ter que me aturar falando muito. Obrigada por todas as rodinhas de conversa que a gente teve, vocês são maravilhosas. A Dirce mandou pra mim assim, como faço pra me livrar disso? Risos. Dirce, eu ainda não descobri o segredo, tá? Se eu já tivesse descoberto, eu já te falava, minha amiga. Mas eu não sei ainda como me livrar. Eu sei como tratar. E é o que a gente tem que fazer. Trate os sintomas para que você consiga se livrar disso. E um segredo que eu vou falar, que eu acho que o que poderia ter acontecido comigo, quanto antes você começar a se tratar, mais rápido vai vir a sua cura, tá bom? E fé, gente. Se tem uma coisa que quando eu passei por esse processo todo, foi a questão da minha fé. A minha fé em Deus aumentou muito mais, porque, gente, eu me via às vezes dentro da igreja e tendo uma crise. Como era horrível estar ali dentro, querendo, sabe, sentir paz. Porque a gente vai na igreja pra sentir paz, pra sentir, sabe, Deus falando com a gente. E, cara, minhas piores crises aconteceram dentro da igreja. E eu quero agradecer aqui de coração. Principalmente ao meu pastor. Meu pastor, quando eu tive, assim, as crises, a gente tem medo do julgamento das pessoas. Principalmente quando você segue algum tipo de religião, seja qual for, tá, gente? Sem julgamentos. A gente sempre tem medo de ser apontado. E eu lembro muito bem do meu pastor, quando ele veio me abraçar, porque ele sabia do que eu tava passando. E falou assim, olha, tô orando por você. Me abraçou e eu chorei. Então, quando você sabe que as pessoas, sabe, se importam com você, meu, isso é essencial. E eu digo que eu passei crises feias dentro da igreja, de eu correr assim pro banheiro, gente. E aí eu lembro de um congresso na igreja, veio meu tio, veio a missionária, todo mundo numa sala, veio conversar comigo, sabe? Tentando me ajudar. A gente parou ali no momento, veio com a minha mãe, a gente orou, sabe? Naquela hora me deu uma paz, assim, sabe, no coração. E ter a certeza de que tem pessoas que se importam, sabe, de verdade. Então, gente, se você tem alguém perto de você que passa por isso, cara, dá força pra essa pessoa, ajuda. Nem que seja pra você sentar do lado dela e ouvir ela chorar. Cara, seja o que for. Ajude, de verdade. Isso é muito importante. Às vezes você não vai entender o que ela tá sentindo, porque isso é muito difícil. Mas só dela saber que ela pode ter alguém onde, cara, desafogar, porque é isso que a gente quer. Quando a gente tá com essa angústia no coração, a gente quer desafogar, a gente quer falar, a gente quer pôr pra fora. A gente não quer ninguém, tipo, perguntando, mas por quê? Não, cara, não pergunte, não julgue. Ouça, seja o ombro amigo dessa pessoa. Seja, sabe, o conforto, de verdade, na vida dessa pessoa. E vocês perguntaram sobre alguns sintomas e tal. Tem uma amiga minha que mandou. Eu não vou falar o nome dela agora porque eu perguntei e ela não me disse se eu poderia falar o nome dela lá, mas ela me mandou aqui. Bom dia. Pior dia da crise que tive foi quando eu deixei minha filha com a vizinha e saí correndo na rua. Eu entendo. Desnorteada, eu ia sumir. Daí, a UPA, que era perto da minha... Daí ela chegou na UPA perto da casa dela.
quase desmaiou, falta de ar, dor no peito, chorava muito. Depois que a avó dela morreu, ela não conseguiu superar. Aí comecei a ter quadros de depressão, fui parar na saúde mental, fiz tratamento por 3 meses, foi muito difícil. Hoje eu posso dizer que estou melhor, mas tenho medo às vezes de ter uma recaída. Gente, ela ilustrou praticamente o que realmente a gente passa. Quando a gente tem crise, a primeira coisa que a gente faz é correr pro hospital, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Meu pai sabe quantas vezes ele teve que sair daqui de casa, correr pro hospital, porque eu falava, pai, pelo amor de Deus, me leva que eu tô morrendo. Gente, é assim. Você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que é, você fica desesperada. Essa minha amiga que falou, cara, você corre realmente desnorteada. Eu me lembro de eu sair às vezes na rua aqui, tô na casa da minha mãe, e ficar com cobertor nas costas, andando de um lado pro outro, pra ver se aquilo passava, sabe? E não passava. Então, tipo, cara, é muito complicado. Você fica realmente desnorteada, você fica com medo que aquilo aconteça de novo. E, gente, de verdade, pode acontecer. Você pode ter uma recaída, sabe? Não tenha vergonha de, sabe, às vezes acontecer de novo e você ficar se culpando. Cara, não se culpe, sabe? Não vou falar que isso é normal, porque não é normal. É uma doença, a gente tem que tratar, porque se não fosse uma doença, não teria um médico especificamente para isso, certo? Então, os médicos estão aí para isso, os médicos estão aí para você procurar, tá? Não estou dizendo que não é uma coisa que não tem cura. Tem. É a sua fé, cara. É você, sabe, procurar se ajudar. Mas, cara, não deixe de procurar um médico. Às vezes você fala assim, não, mas eu vou na igreja, cara, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, por que tá acontecendo? Cara, não indague a Deus por que tá acontecendo. Se tá acontecendo é porque alguma coisa, é o que eu sempre penso, cara, se aconteceu isso é porque eu tenho alguma coisa pra tirar de lição nisso. Deus não permite nada nas nossas vidas sem que tenha um propósito. Então pense nisso. Se você tá passando por isso, se você acredita realmente que Deus é Deus na sua vida, não o julgue, não fique questionando. Realmente é difícil, mas passe por isso. Só que o que eu vou frisar, gente, todos os vídeos que eu falar desse tema, eu vou frisar, vou ser chata. Procure o médico, tá? Siga o que o seu médico fala. Se você não se sentir à vontade com o seu médico, mude. Gente, eu mudei de médico 2 vezes. Tanto psiquiatra quanto psicólogo, tá? Até achar um que, assim, se você sentisse à vontade, porque você tem que se sentir à vontade com o seu médico, tá? Não adianta você ir numa pessoa, num médico que você não fica à vontade. Cara, tem que se sentir à vontade. Hoje eu agradeço a Deus por ter encontrado, sabe, os 2 médicos que cuidam de mim. O doutor que cuida da minha parte do psiquiatra, que cuida da parte dos medicamentos, e a minha psicoterapeuta. Cara, são pessoas que agora eu me sinto confortável em estar passando com eles. Então, primeira dica, se cuidem, tá? Procurem um médico. Segunda dica, não se culpem, tá? Não se culpem de jeito nenhum. Não achem que você fez algo para que isso acontecesse. Está acontecendo, é permissão, tá? E terceira coisa, fale, ponha pra fora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Hoje eu tenho visto que muitas pessoas têm se aberto a falar disso. Quando eu abri a janelinha lá no meu Instagram perguntando se as pessoas tinham receio ou medo de falar desse assunto com pessoas e amigos, cara, a maioria das respostas foram que não. Que hoje as pessoas se sentem mais à vontade de falar do assunto. Então, assim, quando eu vi aquilo, cara, aí que eu me senti mais à vontade ainda pra poder contar a minha história pra vocês, pra dividir isso com vocês. Não é vergonha pra mim. Não é vergonha nenhuma pra mim falar que eu passo por isso, que eu me medico. Não tenho vergonha, tá? Eu espero de verdade que através desse vídeo, das perguntas que eu respondi, possa esclarecer um pouco do assunto pra vocês, tá ok? Então se preparem, vai vir mais vídeos, vai vir um vídeo contando a minha história, vai vir um vídeo, como eu falei, com convidados que também passaram por isso. E, gente, obrigada. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber desse assunto, que precisam ouvir um pouco disso. E deixe seus comentários, por favor, perguntando o que vocês acharam. Se vocês tiverem outras dúvidas, curiosidades sobre o que eu passei, deixe também no comentário. Se tiver alguma crítica também, deixe. Nós estamos aí para ouvir, certo? Daí a gente bota a cara aqui, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, primeiramente, quero agradecer de coração, tá? Desejar uma semana maravilhosa para todos vocês, tá? Estamos aqui. Seja bem-vindo novamente ao meu cantinho.
Que fiquem todos muito à vontade. Beijo!